Você foi no mercado ontem, pegou um pacote de arroz, sei lá, uns 6, uns 7 reais, coisa simples, barato, arroz. Só que naquele pacote tem ICMS, tem PIS, tem CONFINS, tem contribuição previdenciária do trabalhador que plantou, tem imposto sobre o combustível do caminhão que trouxe, tem taxa de porto se veio de fora, tem imposto sobre imposto. Sabe qual é o mais bizarro? Quase metade do que você pagou por aquele arroz não é arroz, é camada. É imposto embutido que ninguém discriminou, ninguém te avisou e você pagou sorrindo, achando que estava levando barato num pacote de arroz que você vai cozinhar com água que você também paga em imposto para usar, no fogão que você comprou com imposto, na casa que você aluga ou financia com imposto. E o mais incrível de tudo isso, você não sabe. Ninguém te contou, tá tudo escondido dentro do preço com recheio de coxinha. Você come achando que é só massa. Aqui é o Cyberlex e hoje, nesse puro creme de milho verde com sardinha, a gente vai destrinchar a coisa mais cara do Brasil que ninguém vê, ninguém escolhe, mas todo mundo paga: o imposto brasileiro, feito de camadas como lasanha, mas sem queijo. Para entender por que hoje você paga imposto em cima de imposto, você precisa entender como essa receita foi sendo montada. E olha, toda a receita começa simples. No Brasil colônia, o imposto era direto ao ponto. Portugal queria ouro, você tinha ouro, Portugal pegava o ouro, fim da receita. Era ruim, mas era honesto na desonestidade. Aí veio a República, aí veio a industrialização, aí veio a ditadura, aí veio a redemocratização, aí veio o Plano Real, aí veio a Constituição de 88, que é uma obra de arte de direitos sociais e também, por acidente histórico, abriu espaço para uma arquitetura tributária que nem o arquiteto entende mais. Cada governo deixou um imposto novo. Nenhum governo que passou tirou o imposto velho. É tipo aquela geladeira de república universitária. Cada morador que chega coloca comida, ninguém joga fora. Depois de 5 anos, tem molho de tomate de 2019 lá no fundo e ninguém sabe de quem é. Só que aqui, o molho de tomate de 2019 é uma contribuição social que te cobra R$ 40 por mês e você nem sabia que existia. Hoje, esse número já mudou algumas vezes ao longo dos anos, sempre para mais. O Brasil tem mais de 90 tipos diferentes de tributos. Não é exagero, não é metáfora, 90 camadas de lasanha sem queijo em nenhuma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você compra uma roupa no shopping, digamos uma camiseta, sei lá, de uns 80, 100 reais, dependendo da loja, você sabe quanto desse valor é imposto? Provavelmente não. Por quê? Não está escrito na etiqueta, não está escrito no cupom fiscal de forma clara, está diluído no preço como sal na comida de restaurante. Você sente o efeito, mas não vê o ingrediente. Segundo o levantamento do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, hoje o brasileiro trabalha em média em torno de 5 meses por ano só para pagar impostos. 5 meses. Você acorda em janeiro, trabalha, chega em junho. Aí, a partir daí, você começa a trabalhar para você. E olha lá, né? Sei lá. Os primeiros 5 meses e meio do ano foram para o governo. E o mais absurdo não é isso. O mais absurdo é que você nem percebeu que foi embora. Porque o imposto brasileiro foi desenhado para ser invisível, embutido no preço, diluído na nota, escondido numa sigla de 4 letras que ninguém te ensinou a ler. Sabe quando você vai num restaurante e o garçom traz a conta e já veio com 10% de serviço incluído? Você paga sem questionar, porque está dentro do número. O imposto brasileiro é isso, só que em vez de 10%, são 33%
do PIB. 33% de tudo que o país produz vai para o governo, em forma de camada invisível no preço de tudo que você consome. E agora vem a parte que você vai revirar os olhos, como sempre, né? Existe um conceito que o pessoal da área chama de tributação em cascata. Traduzindo para o brasileiro, imposto que incide sobre imposto, que incide sobre imposto. Vou te dar um exemplo real. Uma garrafa de cachaça, produto genuinamente brasileiro, patrimônio cultural, a alegria de boteco. Antes de chegar na sua mão, essa garrafa pagou IPI, Imposto sobre Produto Industrializado cobrado na fábrica. Depois pagou ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias cobrado no Estado. Depois pagou PIS e COFINS, Contribuições Federais cobradas sobre faturamento. Depois, quando chegou no bar, o bar pagou ISS, Imposto sobre Serviço. Por quê? Servir cachaça é um serviço. E aí, quando você paga a conta, tem ICMS de novo, sobre o preço que já tinha ICMS embutido. Foda. Você pagou um imposto sobre imposto que já estava dentro do preço que incluía outro imposto. É como se a lasanha tivesse massa dentro da massa, sem queijo em nenhuma camada. Segundo o IBPT, a carga tributária embutida nos alimentos e bebidas no Brasil varia entre 19% e 41% dependendo do produto. 41% de imposto num produto alimentício, num país onde tem gente passando fome. Em 2023 e 2024, o Brasil aprovou a reforma tributária. Todo mundo comemorou, finalmente simplificaram, agora vai ficar mais fácil, menos impostos. Bom, mentira! Vamos combinar o seguinte: simplificar o sistema tributário brasileiro é tipo tentar organizar o guarda-roupa da sua avó. Você começa com boa vontade, tira tudo, olha pra pilha e percebe que não dá pra jogar nada porque cada coisa tem história, tem dono, tem sentimento. A reforma unificou vários tributos federais, estaduais e municipais no sistema novo, o chamado IVA dual, com uma parte federal e uma parte estadual e municipal. Na teoria, menos siglas, menos cascata, mais transparência. Na prática, a transição é longa. Estamos falando de anos de convivência entre o sistema antigo e o novo ao mesmo tempo. É como se você fosse reformar a cozinha, mas continuasse cozinhando nela durante a reforma, com o pedreiro passando por cima de sua lasanha, que ainda não tem queijo. A promessa é que no longo prazo fique melhor. Pode ser verdade, e economistas sérios acreditam nisso. É a lógica da simplificação, faz sentido no papel. Mas enquanto a transição não termina, no seu bolso agora, a conta chega igual todo mês, com as camadas todas. Olha, eu preciso ser honesto aqui. Antes de fazer esse vídeo, eu achava que entendia de imposto. Sabia que era caro, sabia que era injusto, sabia que tinha ICMS, tinha IR, tinha essas coisas. Aí eu fui pesquisar de verdade, fui tentar calcular quanto de imposto eu pago no mês. Não só o imposto de renda, não só o INSS, tudo embutido em tudo. O combustível que eu coloco no carro, perto da metade do preço que você paga no posto, é imposto. O plano de saúde que pago tem IOF, tem ISS, tem contribuição social. A conta de internet tem ICMS, tem Fustel, tem Funtel. O celular que eu uso para pesquisar sobre imposto tem entre 30% e 40% de tributo no preço, dependendo do modelo. Eu fui calcular quanto de imposto eu pago por
mês, considerando tudo embutido, e eu parei no meio, porque ficou deprimente demais para continuar. Olha, se você chegou até aqui porque você quer entender como as coisas funcionam de verdade, não só o número final, o mecanismo, e para isso que esse canal existe. Se você ainda não está inscrito, faz isso agora, porque o próximo vídeo vem com a mesma disposição de abrir a lasanha camada por camada e mostrar o que tem dentro. Primeira coisa, entender que o imposto embutido no preço você não controla diretamente. Ele está lá independente do que você faça, mas você pode fazer escolhas de consumo mais conscientes, sabendo que existe. Segunda coisa, se você é MEI, autônomo ou tem CNPJ, mesmo pequeno, vale muito a pena entender qual regime tributário você está enquadrado. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, cada um tem uma conta diferente e muita gente paga mais do que devia simplesmente porque nunca parou para verificar. Um contador custa menos do que um imposto errado. Terceira coisa, e essa é a mais importante, quando alguém te falar o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, não é verdade. Países escandinavos como Dinamarca, Suécia, cobram mais. O que o Brasil tem de único não é o tamanho da carga, é a capacidade, é a quantidade de camadas invisíveis. É o fato de que em países com carga alta, você vê claramente o que recebe em troca. Saúde, educação, infraestrutura. Aqui você paga meses de trabalho por ano só em impostos embutido. E ainda paga plano de saúde, e ainda paga escola particular, e ainda paga pedágio. Você pagou a lasanha inteira e não veio nem a travessa. O imposto brasileiro não é o maior do mundo, mas é o mais habilmente escondido. Cada vez que você compra arroz, roupa, combustível, celular, internet, cachaça, você paga camadas que nunca parecem discriminadas. Foram montadas ao longo de décadas por governos diferentes, com objetivos diferentes, deixando cada um a sua camada. Ninguém tirou nada. Todo mundo acrescentou e você come lasanha toda sem reclamar porque nem sabia que era lasanha. Agora você sabe. E lasanha sem queijo nunca mais vai ter o mesmo gosto. Me conta nos comentários, você já tentou calcular quanto de imposto você paga por mês de verdade, incluindo tudo embutido no preço? Ou ficou deprimente demais no meio do caminho igual a mim? Quero saber se alguém chegou no número final sem precisar tomar uma cachaça depois, que também tem imposto. Mas tudo bem. Se você conhece alguém que acha que paga pouco imposto porque nunca declarou imposto de renda, manda esse vídeo sem comentário, deixa a lasanha falar por si só mesma. Aqui é o Cyberlex e lembre, quando o preço parece justo, é porque as camadas estão escondidas. Valeu! Fui! Wow.